mortos emparedados. Será que os mortos emparedados se vingam? Como se sente a vítima até morrer? Em uma cidade do estado do Rio Grande do Sul, na época da colonização, propriamente entre o período de 1750 a 1820, uma família muito rica erigiu nestas terras uma casa muito grande para abrigar não só os membros de sua família, mas também os europeus que se dirigiam para o Brasil para tratar de assuntos de Estado. O chefe da família também mandou construir outras habitações menores, destinadas às comitivas que, com aqueles importantes homens, viajavam mares adentro, como seus protetores, aos quais hoje os chamamos de seguranças. Foram também construídos alojamentos destinados à guarda de mantimentos, armas e tudo o que pudesse servir aos propósitos da colonização. Um povoado foi se formando em torno ao casarão maldito. Cada noite que passava, mais casebres se apareciam, mais moradores, mais mão de obra para o bem maior. Só que havia um detalhe: os trabalhadores só levantavam as construções após as 21 horas, quando todos já haviam se recolhido em seus leitos e se retiravam para o descanso após as 4h30 da manhã. Aquelas construções não eram levantadas com tijolos, matéria que ali ainda não dispunham em grande quantidade, e se construíssem um forno para a queima do barro, esta matéria-prima não seria destinada à construção de habitação para empregados ou escravos. O primeiro lote de moradias foi destinado aos empregados domésticos. Estevão orientava pessoalmente os trabalhos desenvolvidos na penumbra, e quando o sol se manifestava no horizonte, o seu calor ia secando o barro misturado com as folhas, raízes, pequenas pedras, lascas de árvores e tudo o mais que fosse resistente, formando paredes. Estes construtores eram bem alimentados para resistirem à noite com as intempéries das estações do ano e continuarem a trabalhar na construção. Ao longo de um ano, havia mais de 40 alojamentos levantados e habitados. O povoado expandia e era visível o progresso do lugar. Estevão mandou derrubar uma vasta gleba de floresta e iniciou a construção de outro lote de casas destinadas ao abrigo de outros possíveis trabalhadores em seus domínios. Só que desta vez, Estevão inovou a matéria-prima na obra. Ele havia percebido que haviam muitos corpos de indígenas espalhados pela floresta que ordenara derrubar. Com o seu plantel, acostumados ao trabalho noturno, não foi difícil convencê-los de higienizar o terreno. Rapidamente, mandou seus serviçais reunir aqueles corpos insepultos, expropriados de suas próprias terras e com suas famílias, crenças e rotinas, e triturá-los com blocos de pedra para comporem a estrutura das novas construções. Afinal, o que já era pó retornaria ao pó. Ao longo dos meses, percebeu o patrão que havia um início de reprovação dos trabalhadores quanto à matéria-prima utilizada nas construções e pensou consigo mesmo: enfim, o lote de casas está construído. A dispensa destes obreiros é necessária, pois já estão trabalhando há mais de 2 anos. Mas para onde irão estes infelizes? E para onde forem, difamarão o bom nome que conquistei. Estevão pensou: são 30 obreiros e 30 dias no mês, mas posso reduzi-los pela metade, ou seja, 15 dias.
Acostumados a acompanhar o trabalho noturno, seus familiares não prestavam atenção em seus procedimentos. Todas as tardes, jantavam e conversavam sobre vários assuntos, e quando o último se retirava para os seus aposentos, é que iniciava os preparativos para sair ao trabalho. Ao seu comando, mandou chamar apenas um de seus obreiros no alojamento, o qual servia de armazém. Quando o homem se apresentou, derrubou-o com um pedaço de pau e imediatamente, enquanto ainda estava desacordado, colocou-o em um buraco na parede do paiol e selou o local com aquela massa de reboco que havia inventado. Como não havia sinais de lutas, gritos ou tiros, mandou chamar outro operário, pois aquele anterior desertou da obra. E assim sucedeu com mais este homem. A operação caminhava de vento em popa. A cada noite silenciava 6 possíveis difamadores. Em menos de uma semana havia resolvido toda a questão. Em uma tarde de domingo, um de seus 12 filhos faleceu sufocado. A causa aparente da morte do rapaz foi ataque de asma. O pranto e o luto imperou naquela casa. O rapaz foi sepultado no jardim da grande casa. Na semana seguinte, o pai de Estevão faleceu. Não havia explicação que acalmasse aquela família enlutada. Consolavam-se com o motivo da idade avançada. Na mesma semana, a mãe de Estevão também faleceu durante o jantar, sufocando-se com um pedaço de pão. Lágrimas e desespero tomaram conta novamente da família. Para cada morte havia uma suposta causa, e desta vez o filho mais velho concluiu: pai, a vovó comia muito depressa e quase não mastigava. No sábado, a esposa de Estevão simplesmente não acordou. O homem entrou em um profundo desespero e plantou mais uma pessoa da família em seu jardim, pois os mortos eram envolvidos em suas mortalhas e colocados em uma cova. Na casa não se ouvia choro ou gritos. Todos permaneciam calados, inclusive Estevão, e nos 7 dias subsequentes, o poderoso homem perdeu a família inteira. O medo invadiu os ares de dentro da vivenda e, como fumaça fétida, penetrava-lhe as narinas, impedindo-o de respirar. Durante uma noite inteira, o cruel homicida lutou para inspirar o ar da vida e enlouqueceu, pedindo a morte para salvá-lo daquele suplício que experimentava. Os mortos invadiram a casa grande e, assoprando dentro do recinto no qual agonizava o inimigo, fê-lo voltar à vida. E com esta ressuscitação, entendeu a resposta de seus atos e, levantando-se, dirigiu-se ao paiol, palco de sua chacina, e ateou fogo em tudo, queimando o que possuía e o que não possuía. A fumaça invadiu os seus pulmões e quase o exterminou, pois os espíritos dos mortos sopraram em suas narinas mais uma vez, trazendo-o à vida, permitindo-lhe conhecer as respostas inaudíveis dos trabalhadores que traiçoeiramente emparedara. Em chamas, sentindo o odor daquilo que ele próprio criara, morreu. A casa da família ficou intacta e, aflitos, o restante dos obreiros foi dispersando-se daquele lugar maldito, mas sem saberem o que realmente havia acontecido. Como será a resposta
ao mal cometido. Conto inspirado, escrito e narrado por Yamatar em 23 de maio de 2023. Caríssimos ouvintes, se apreciaram um assunto cujo conteúdo foi totalmente possível, conceda-me o seu like e também a sua inscrição no canal Contos Interessantes. O meu afetuoso abraço e até breve. Yamatar.